Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus para você que está ao vivo, para você que em algum momento verá esse devocional. Não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, não deixe de se inscrever nesse canal para que Deus possa abençoar, usar a sua vida para que você possa compartilhar a palavra do Senhor. Ontem falei sobre a primeira parte da oração do Pai Nosso, que é a busca por significado. Hoje eu quero falar de fome. O verso 11 registra a segunda metade da oração do Pai Nosso. Ela diz o seguinte: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Algumas traduções diz: o pão de cada dia nos dá hoje, Senhor. Hoje eu quero falar sobre a nossa fome como seres humanos e aquilo que Deus tem para nos oferecer e nos saciar. A interpretação mais usual, mais superficial, quando nós lemos o pão nosso de cada dia, diz que nós estamos pedindo provisão para as nossas necessidades cotidianas, assim? E geralmente é uma interpretação do Pai Nosso superficial. Jesus não está se referindo ao pão como alimento para o nosso corpo físico. Ele está falando como um pão, o pão aqui, como um símbolo de uma realidade muito maior e muito mais abrangente. O pão aqui representa toda a provisão para todas as necessidades humanas, que equivale pela súplica por saúde, afeto, trabalho, bênção de Deus para que possamos enfrentar a vida e sobreviver de maneira digna e saudável. De modo que entender o pão no sentido figurado e simbólico não é somente um privilégio meu. O pão aí, ele está falando de algo muito maior. Então, praticamente, nenhum intérprete da Escritura vai dizer que Jesus, quando está falando aqui de pão, ele está se referindo à comida. Não está se referindo à comida. Também à comida. Creio que ele está falando das nossas necessidades físicas, emocionais, psíquicas. Mas, absolutamente, ele está falando da nossa fome de alma, a nossa dimensão espiritual. Jesus não está falando da nossa sobrevivência, né? A nossa sobrevivência, assim, da luta diária. Ele está falando de uma fome muito mais profunda. Ah, pastor, e qual é a razão para isso? Sabe por quê? Que Jesus, ele tinha acabado de ensinar aos seus discípulos dizendo: não andeis ansiosos pela sua própria vida, quanto à vez de comer, beber, o corpo, quanto à vez de vestir. Lá no capítulo 11 de Lucas, quando Lucas vai redigir a oração do Pai Nosso, na sua argumentação do seu evangelho, ele coloca a oração do Pai Nosso num contexto que logo em seguida vem a experiência de uma mulher que é descrita na palavra de Deus como preocupada e inquieta e ansiosa. E aí Lucas ele diz o seguinte: peçam e lhe será dado, busque e encontrarão, aquele que bate na porta será aberta, pede e busca. Então, o que é necessário para a vida, né? É interessante que o maná na palavra de Deus é o símbolo do pão do céu, né? É o símbolo, Jesus é o símbolo do pão da vida. Olha aí, ó. O maná as pessoas comiam, no outro dia estragava, todo dia tinha. Agora Jesus, ele é o símbolo do pão da vida. Jesus, ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E nós sabemos que nós só estaremos absolutamente satisfeitos, não como quando comermos o pão de trigo, mas quando comermos o pão da vida. Sabe o que acontece? Que é medido no nosso coração pelo Espírito Santo. Nós não queremos sempre estar em busca de algo para matar a nossa fome, espiritualmente falando. O que Jesus nos ensina aqui é o seguinte: para que possamos comer da sua carne e beber do seu sangue e nos satisfazer na dimensão última,
que é a dimensão espiritual. Assim como não somos seres somente físicos, é isso que Jesus tenta ensinar aqui. Ninguém é só um cabeção cheio de ideias, ninguém é só um sorriso, ninguém é só uma lágrima, um corpo bonito ou um corpo magro, gordo, ninguém é só espírito, não. Nós somos tudo. Jesus está olhando para nós como um pacote completo, né? Mas ele está dizendo o seguinte, ó, você quer ser pleno fisicamente, emocionalmente, mentalmente nas suas relações? Coloque Jesus aí dentro. A ideia aqui, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, Jesus é a solução para a nossa vida em todas as dimensões. A maioria de nós pega a vida e fraciona e coloca assim, né? Trabalho, saúde, lazer, estudo, esposa, marido, descanso, filhos, igreja, ministério, dinheiro, carro, casa. A gente olha a vida como se fosse gomos, né? Cada uma dessas áreas como se fosse gomos. E o que Deus é? Deus é o gomo maior, né? Aí, para a maioria de nós, Deus fica fora dos outros gomos. Nós precisamos nos relacionar com Deus lá em cima e as outras coisas ficam aqui embaixo, né? Filipenses diz uma coisa muito interessante. Deus não é apenas aquele com quem nós nos relacionamos, mas é principalmente aquele através de quem nos relacionamos com todas as coisas. Então, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, Senhor. E você sabe, enquanto nós não temos o pão da vida, nós continuamos a ter fome. E a fome aqui eu falo a fome dos desejos. Porque o cara, quando ele não tem Jesus, quando ele não experimenta do pão da vida, aí ele não tem sexo que consiga saciar, não tem dinheiro que consiga encher, não tem posição que consiga bastar, nada nessa vida basta, enquanto nós não recebemos Jesus no centro da nossa vida, como o pão da vida que sacia a nossa sede existencial. Deus está em você. Através de Deus, você se relaciona com a sua esposa, com seus filhos, com o trabalho, com a igreja. Aí você tem o descanso no corpo, na mente e nas emoções, né? Nós não temos que abandonar a vida, trabalho, comunhão, não. A gente tem que relacionar com tudo isso, mas nós temos que relacionar com isso porque nós estamos saciados na nossa plenitude de vida. Então, que o Senhor Jesus, nessa manhã, possa estar sendo o centro de tudo aquilo que nós temos. Final de semana eu ouvi uma frase que vai ficar como uma das minhas favoritas. Se Jesus não está no número 1 da nossa lista, na nossa lista de prioridades, ele não está em nenhum lugar da nossa vida. Porque nós vamos tentar saciar a nossa sede e a nossa fome através dos nossos desejos. E você sabe que desejo não tem fim. Então, que nós possamos dizer, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, Senhor. Que o Senhor Jesus seja a fonte do nosso prazer, da nossa satisfação e da nossa plenitude de vida. Vamos entronizar Jesus aí, em todas as áreas, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido e amado, nós sabemos que nós somos seres, ó Pai, em nome de Jesus, que nós temos fome. Nós temos fome em muitas áreas. Alguns apetites maiores do que os outros. Um de sexo, outro de dinheiro, outro de poder. E esses apetites terrenos, eles são insaciáveis. Mas para que nós possamos recorrer ao pão da vida, Jesus disse que é o pão da vida. Aquele que comer da minha carne e beber do seu sangue, jamais terá sede, jamais terá fome. Sacia-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Porque quando nós estamos saciados, nós vamos saber lidar no momento certo, no tempo certo e na quantidade certa daquilo que o Senhor tem para nós nesse mundo. Derrama da tua graça sobre as nossas vidas nesse dia e pedimos o teu favor.
sabedoria, discernimento, força, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida e que você possa ser uma pessoa plena através do pão da vida, porque qualquer outro pão não vai te saciar. Deus abençoe. Tenha um ótimo dia.